Allan Kardec teve tanta preocupação com o assunto que, a partir da pergunta 489 até a pergunta 521 de O Livro dos Espíritos, ele faz questão de fazer abordagem a respeito do assunto e recebe como resposta de que eles são variações desses protetores, são espíritos que não têm uma grande elevação moral, porém já têm uma certa vinculação com os seus protegidos, através de vidas passadas ou de vivências presentes, e por essa razão, com essas vinculações, tem a facilidade de intercambiar, dando orientações para a sua vida cotidiana. Fala a respeito dos anjos protetores, guias espirituais, como espíritos de alta envergadura moral, que recebem como dever e responsabilidade orientar e acompanhar os seus protegidos no cotidiano das suas vidas. Essas vidas podem ser 1, 2, 3, não importa. O importante é que eles sempre estarão próximos dos seus protegidos. Quanto mais Rivaio avançava nas pesquisas, nas comparações e nas conclusões, percebia que aquele material precisava ser divulgado para o mundo. As informações ali contidas seriam fundamentais para o início de uma nova era. O véu que Jesus lançara sobre algumas questões seria definitivamente levantado. Nesse momento, Rivaio decide publicar uma obra, ou talvez várias obras. Percebe a grandeza do trabalho e a premência da sua divulgação. Foi assim que mais de 10 médios prestaram seu concurso a esse trabalho. E foi da comparação e da fusão de todas essas respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes refeitas no silêncio da meditação, que formei a primeira edição de O Livro dos Espíritos, lançada em 18 de abril de 1857. Mas Allan Kardec não trabalhava sozinho. Acompanhando os pensamentos do codificador, mormente quando entrava em ensimesmamento, em meditação, uma figura silenciosa se aproximava e mãos meigas tocavam levemente o ombro e os cabelos do codificador. Amélie Gabrielle Boudet, a esposa, a quem ele chamava docemente de Gabi. Era aquela criatura que chegava nos momentos especiais para dar um toque de inspiração e de ternura ao trabalho do codificador. Tão notável era aquela criatura que, num dos casos interessantes de premonição ou pré-cognição ocorrido com Allan Kardec, ela estava participando. Notável em conhecimento, cultura, professora, educadora emérita, era também a auxiliar do codificador nas suas tarefas. Tanto que, no notável fenômeno de pré-cognição, Kardec previu a própria desencarnação. Chamando-o a companheira, lembrou-a que ele teria um compromisso muito importante, uma palestra na inauguração de uma livraria, e disse a ela: Gabi, se porventura, por algum motivo, eu não puder comparecer, você irá ao meu lugar. E em outra ocasião, diz a mesma coisa. E mais tarde, volta a relembrar a companheira: se eu estiver muito doente, ou se porventura estiver desencarnado, não deixe de comparecer à inauguração da livraria. E foi exatamente o que ocorreu, demonstrando o valor notável dessa criatura. Mas não era apenas nesse aspecto que os dois se entrelaçavam estreitamente. Era um casal unido,
demonstrando o valor que dava o codificador à família. Um caso interessante ocorreu na cidade de Lyon. Estando ele nessa cidade para realizar uma conferência, um jovem que havia se encantado com o livro dos Espíritos, depois de vê-lo em uma livraria, adquiriu, leu e se encantou. E descobrindo que o codificador estaria na sua cidade para fazer uma conferência, de imediato correu buscando encontrar o grupo onde estaria falando o mestre lyonês. Esse jovem apaixonado era Leon Denis. Mas naquele dia da conferência ocorreu um fato que veio de encontro às suas aspirações. Havendo mudado o lugar da conferência, ninguém queria faltar, ninguém queria perder a fala do codificador. E como ele era o mais jovem, foi o escolhido para ficar na porta do local onde seria a conferência e indicar aos companheiros para onde havia se trasladado. Aborrecido, triste, porém compreendendo a necessidade desse trabalho, ele permaneceu ali. E no dia seguinte, sabendo onde estava Allan Kardec hospedado, tomou do seu livro e correu à casa. Desejava ter a assinatura do codificador e quando chega diante da casa, olhando através das barras do portão, ele vê que Allan Kardec vem se aproximando de braços dados com a sua companheira que tinha nas mãos uma cestinha. Logo, aproximando de uma cerejeira coberta de frutos, ele sobe em uma escada e começa a retirar os frutos que vai oferecendo a Gabi e ela colocando no cesto. A imagem é encantadora. Leon Denis observa aquela cena e pensa no espiritismo, e pensa na família, em como o codificador em cada momento é a expressão ideal daquilo que ele desejou e realmente passou na codificação. Leon Denis guardou aquela imagem e continuou num trabalho notável, crescendo paulatinamente, até se transformar no maior filósofo da doutrina espírita. Ergue-te, humanidade, vamos aplaudir aquele que brilhou na terra como o sol, que amou, compreendeu, viveu para servir. O mestre Allan Kardec, espírito de escola. Herói da caridade, o povo te proclama e dia a dia bendizemos o teu nome. É luz em nossas almas, acendendo a chama do amor, tesouro que a ferrugem não consome. Avante, meus irmãos, o mestre nos convida. Busquemos conhecer a codificação. A essência da verdade, nela está contida. É Cristo a esclarecer a fé pela razão. Sublime benfeitor, teus passos seguiremos. E eternidade afora, nós te amaremos mais. Em nome do Evangelho, nós te exaltaremos. Glória a Kardec nos planos celestiais. Obrigado, amigo, por ter desvendado o dom de saber de onde vim, porque estou aqui, para onde vou, como ser feliz, como encontrar Jesus.
Após o lançamento do Livro dos Espíritos, Allan Kardec percebeu que seria necessário desdobrar as questões, analisando aspectos com maior profundidade. Mas 4 obras vieram em seguida: o Livro dos Médiuns, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, o Céu e o Inferno, em 1865, e a Gênese, em 1868. Houve outros fatos importantes para a propagação do Espiritismo que fizeram com que ele chegasse aos 4 cantos do mundo. A publicação mensal de uma revista espírita que se tornou um marco da divulgação do Espiritismo. A fundação da Sociedade Espírita Parisiense, que serviu como modelo para milhares de instituições espíritas que se espalharam pelo mundo, principalmente no Brasil. A divulgação da doutrina espírita pela tribuna, por Allan Kardec, em uma viagem que ele realizou em 1860 à cidade de Lyon, no Centro Espírita de Brotteaux, dirigido por um operário, o Senhor de Joux. Boa noite. Meu irmão Allan Kardec, quanta honra, quanta alegria. Meu irmão de Joux, que Jesus abençoe os teus esforços. Senhores, senhoras, que Jesus nos abençoe. Quando se considera o estado atual da sociedade, é-se tentado a olhar sua transformação como um milagre. Pois muito bem, este é o milagre que o Espiritismo pode e deve realizar, pois que está nos desígnios de Deus, isto com auxílio de uma divisa: fora da caridade não há salvação. Em 1858, Allan Kardec abriu um novo meio de comunicação com a comunidade espírita internacional, ao iniciar o lançamento da sua revista, a Revista Espírita, mensalmente. Através dela, ele conversava com o mundo inteiro, recebia cartas, recebia informações, apresentava a sua maneira de pensar, as interpretações, e durante 12 anos, até a sua desencarnação, a Revista Espírita foi publicada mensalmente por ele, guardando no seu bojo um material fantástico, informativo, esclarecedor, até material que não se encontram nos livros básicos da codificação. Após a sua desencarnação, a Revista Espírita continuou sendo apresentada ao mundo e até hoje aí se encontra. Só que, na atualidade, patrocinada pela Federação Espírita Brasileira, que a edita em francês, em espanhol, em português, em italiano, fazendo com que o pensamento de Allan Kardec e a revista notável que ele criou continue sendo um tesouro para a humanidade. Vale recordar que Allan Kardec publicou na sua revista um acontecimento extraordinário, que foi o lançamento no Brasil, por Luiz Olímpio Teles de Menezes, do primeiro jornal espírita do nosso país, Eco de Além Túmulo. Podemos destacar, entre muitos trabalhadores, o incansável Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que ficou conhecido como Kardec brasileiro. O movimento espírita ganhou uma amplitude tamanha, de tal forma que nós vamos observar que em toda a sua sequência, o mundo espiritual tem a preocupação com aqueles que têm a responsabilidade de direcioná-la. No momento crítico do movimento espírita brasileiro, quando havia divergências de opiniões e divisões, alguém foi chamado para representar a visão real de Allan Kardec do mundo espiritual nesse movimento.
Essa criatura foi o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra chegou ao movimento espírita a partir do instante em que ele se defrontou com o Livro dos Espíritos. Apaixonou-se por tudo aquilo que o mundo espiritual havia oferecido à humanidade. E por essa razão, engajou-se também no movimento, abandonando a vida política, que tinha sido um referencial na sua existência. A partir de então, o seu pensamento lúcido, a sua visão clara, transformou-o num diretor, num orientador de outras criaturas. Por essa razão, na Federação Espírita Brasileira, ele se transformou em um dos seus diretores, presidente da casa. E, com o seu pensamento e lucidez, foi direcionando a ideia espírita exatamente como Kardec nola apresenta nos finalmente do Livro dos Médiuns, falando a respeito das sociedades espíritas. A firmeza de caráter de Dr. Bezerra logo impôs sobre todos aqueles que participavam do movimento espírita. E por essa razão, nós temos hoje um movimento íntegro, perfeito, onde os 3 aspectos da doutrina apresentam-se com clareza. O aspecto filosófico, científico e religioso, não permitindo que esse tripé fosse despedaçado. Essa tarefa do Dr. Bezerra, esse trabalho do homem brilhante que ficou conhecido e é conhecido por todos nós na atualidade como o nosso Kardec brasileiro. E entre outros aspectos do seu caráter, pela bondade, pela integridade, pelo amor ao próximo, ele é o médico dos pobres. Pluralidade dos mundos habitados, a reencarnação, comunicabilidade com os espíritos, a existência de Deus e a existência do mundo espiritual são os princípios básicos da doutrina espírita. Allan Kardec sucumbiu a 31 de março de 1869, vitimado pelo rompimento de um aneurisma. Seus despojos foram depositados no cemitério Père-Lachaise, em Paris, na França. Partiu para o mundo dos espíritos, deixando cumprida a sua missão, o que lhe otorgou o título de codificador do Espiritismo.